Olá, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula. O tema desta aula é o que é o batismo nas águas. E para tanto precisamos ir na palavra de Deus, porque ela nos orienta corretamente a respeito disso. O Senhor Jesus declarou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, vemos que o batismo é uma ordenança direta do nosso amado Jesus. Sabe quando uma carta é enviada, antes ela precisa ser selada. E este selo é a garantia que esta carta chegará ao seu destino. Pois bem, o batismo é muito parecido com o selo. Não que o batismo é que nos leva para o céu, mas ele é a demonstração pública e visível de uma decisão interior. Usando um outro termo um pouco diferente, o batismo, ele é a comprovação do pagamento da nossa salvação. Claro, é importante você entender que esse pagamento, ele foi feito pelo Senhor Jesus com a própria vida dele quando morreu na cruz. Então, assim como o selo envia a correspondência, o batismo, ele demonstra, ele testemunha da nossa decisão por Jesus Cristo. E é por isso que nós não batizamos crianças e nem validamos esse batismo infantil, porque é necessário primeiro crer para depois se batizar. E uma criança na sua inocência não pode escolher. O batismo, ele deve ser uma decisão pessoal como resultado de um arrependimento verdadeiro e genuíno. No Velho Testamento, os judeus tinham como selo da sua fé a circuncisão. Sabe que a circuncisão era uma pequena cirurgia no órgão sexual masculino, simbolizando a entrada do mesmo na comunidade judaica. No Novo Testamento, a circuncisão foi suprimida, sendo substituída pelo batismo. Olha o que nos diz o livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, mas espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados, olhe bem o que esse texto diz, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, nós entendemos que esta, entre aspas, circuncisão, que é o batismo, acontece aqui no coração. O descer às águas é uma declaração pública, é um testemunho público daquilo que aconteceu aqui. Sem entregar a vida para Jesus, o batismo não tem nenhum significado. É importante que primeiro a pessoa abra o coração. É importante você entender isso. No livro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29, olha o que está escrito. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. O judeu verdadeiro é o que no íntimo, é o que é no íntimo, perdão. E circuncisão verdadeira é a do coração feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não dos homens. Isso diz respeito aos judeus e diz respeito aos cristãos também. É preciso que haja uma decisão no coração. É importante você entender que o batismo não salva ninguém. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, nós lemos: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Perceba que o crer é que determina a salvação ou a condenação. O batismo é um testemunho desta decisão. O batismo não salva, quem salva é Jesus.
É bom lembrarmos do ladrão da cruz, aquele que se arrependeu e pediu que Jesus lembrasse dele quando entrar no paraíso. Aquele ladrão foi salvo e não teve tempo de se batizar. Então, o batismo não salva, mas é o testemunho dos salvos. Claro, havendo oportunidade, havendo tempo, como é o seu caso, é importante dar este exemplo, dar esse testemunho falando do batismo. Então, o que é o batismo? Recapitulando, o batismo é um testemunho de uma decisão pessoal individual. Não batizamos crianças porque ela não tem do que se arrepender. E o batismo é o selo, é a garantia, ou melhor, a demonstração pública de uma decisão do nosso coração. É uma demonstração exterior daquilo que nós decidimos aqui no nosso interior. Que você entenda o que é o batismo e tome a sua decisão. Deus abençoe você. Tchau.